Olá, avaliadores. Eu sou a professora Juanita e hoje a nossa aula terá um foco muito importante para o curso de avaliadores. Nós vamos abordar 3 tópicos essenciais para a avaliação eficaz de pesquisas. Primeiro é o desenho metodológico, Nós vamos explorar como o desenho metodológico é fundamental para a estruturação de uma pesquisa. Discutiremos como um desenho metodológico bem elaborado ajuda a garantir que os objetivos de pesquisa sejam alcançados de forma eficaz e rigorosa, e faremos uma análise detalhada dos componentes do desenho metodológico, incluindo a definição da amostra, métodos de coleta de dados e técnicas de análise. Nós falaremos também sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Nós vamos conectar a pesquisa aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Veremos como integrar essas ODS nas pesquisas, garantindo que os projetos não apenas cumpram seus objetivos acadêmicos, mas também contribuam para o desenvolvimento sustentável e soluções para que os desafios globais sejam alcançados. Então, discutiremos como avaliar a relevância das ODS dentro dos projetos de pesquisa e como isso pode impactar a sua avaliação. E, por fim, faremos uma comparação entre o projeto de pesquisa e o relatório de pesquisa. Discutiremos aí as principais diferenças e semelhanças entre esses 2 componentes, destacando o que os avaliadores devem considerar no relatório que reflita com precisão os resultados da pesquisa. Ao final da aula, vocês terão aí uma compreensão mais clara de como esses elementos interagem e como avaliá-los efetivamente para garantir a qualidade e a relevância das pesquisas. Então, vamos começar. Bom, nós vamos falar sobre uma questão importante para vocês que vão atuar na FECI. A diferença entre o projeto de pesquisa e o relatório de pesquisa. E o que vocês precisam considerar na hora da avaliação? O projeto de pesquisa é um documento que propõe ações futuras. Nele, os estudantes apresentam suas ideias e planos de como pretendem conduzir a pesquisa, detalhando os objetivos, a metodologia que irão usar e o cronograma das atividades. Porém, é importantíssimo lembrar que o projeto de pesquisa não é o item que será avaliado na FECI. O que será avaliado por vocês é o relatório de pesquisa. Então, o relatório ele descreve os resultados e conclusões de projetos já realizados ou que estão em andamento. É neste documento que os estudantes devem mostrar o que de fato foi feito, desde a coleta de dados até a análise dos resultados. Durante a avaliação, é fundamental que vocês se concentrem no relatório de pesquisa, observando principalmente se a metodologia apresentada no projeto foi corretamente aplicada, se os dados coletados foram analisados de forma clara e organizada e se as conclusões estão alinhadas com os resultados obtidos. Um outro ponto importante é verificar se o relatório é bem estruturado e se comunica de forma clara as etapas da pesquisa e as descobertas dos alunos. Então, lembre-se, enquanto o projeto de pesquisa é o planejamento, o relatório é a concretização desse plano, e é isso que vocês precisam avaliar. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a postura em que vocês precisam adotar diante das diferentes etapas das categorias de pesquisa, começando pela educação infantil até o ensino de jovens e adultos. Então, cada etapa exige um olhar específico e uma abordagem diferente, considerando o nível de desenvolvimento e as habilidades de cada grupo de estudantes. Então, nós vamos começar pela educação infantil. Nessa fase, as crianças são naturalmente curiosas e aprendem muito por meio de brincadeiras e exploração. Então, como avaliadores, é importante reconhecer o valor desse processo investigativo. Então, aqui o foco não está nos resultados, mas em como a criança faz perguntas, observa o ambiente ao redor e descobre respostas. Avaliar esse grupo significa valorizar o aprendizado ativo e significativo que surge da curiosidade natural da criança. Seguindo para o ensino fundamental, os anos iniciais, o desafio aumenta um pouco. Então, nessa fase, as crianças começam a desenvolver habilidades mais estruturadas de investigação. Então, a postura do avaliador deve ser de incentivo para que elas explorem, façam perguntas e, mais importante,
comecem a organizar as suas descobertas. Então, o que importa aqui não é a perfeição dos métodos, mas o início do processo de coleta de registro de dados. Nos anos iniciais, e aí me refiro de terceiro ao quinto ano, então os alunos eles já têm mais maturidade, aí eles começam a praticar atividades investigativas e analíticas de forma mais organizada. O avaliador ele deve observar como eles formulam as perguntas, fazem observações sistemáticas e comunicam as suas descobertas. Então, nesta etapa, a análise crítica ainda é simples, mas o avaliador ele deve valorizar a clareza e a organização das informações apresentadas. No ensino fundamental, a postura do avaliador deve ser mais técnica, analisando se os estudantes conseguem aplicar metodologias científicas um pouco mais rigorosas e utilizar ferramentas como questionários e entrevistas de maneira apropriada. No ensino médio, os alunos estão em uma fase avançada de refinamento de suas habilidades de pesquisa. Então, eles já devem ser capazes de conduzir investigações mais independentes, incluindo a revisão de literatura e a análise de dados quantitativos e qualitativos. Então, como avaliadores, o foco deve estar na estruturação correta do relatório e na profundidade da análise realizada pelos alunos. E, finalmente, nós temos a educação de jovens e adultos. Então, os estudantes desta categoria trazem experiências de vida muito ricas. E, muitas vezes, a pesquisa que realizam tem relação direta com suas realidades e contextos. Então, a postura do avaliador deve ser de respeito e valorização dessas experiências, focando na relevância prática e na aplicação direta dos conhecimentos adquiridos. Então, em resumo, o papel do avaliador é se adaptar ao nível de cada estudante, incentivando o desenvolvimento científico em cada uma dessas etapas. Quando nós falamos de pesquisa científica, é comum encontrarmos dois tipos de pesquisa, né? As principais: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Embora ambas sejam fundamentais para o avanço do conhecimento, elas têm objetivos e abordagens diferentes. A pesquisa básica, também conhecida por pesquisa pura ou fundamental, tem como principal objetivo expandir o conhecimento científico sem a preocupação imediata com suas aplicações práticas. Ela busca compreender os fenômenos, as leis naturais e as relações entre variáveis. Ou seja, é uma investigação voltada para o descobrimento de novas informações e a construção de teorias. Já a pesquisa aplicada é direcionada para resolver problemas específicos ou atender a necessidades práticas. O objetivo principal é utilizar o conhecimento gerado pela pesquisa básica para desenvolver novas tecnologias, produtos, processos ou metodologias. Ela está frequentemente ligada à inovação e ao desenvolvimento de soluções para questões concretas da sociedade. Ambas as pesquisas são importantes, porque elas são complementares. Sem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada não teria uma base de conhecimento sobre a qual se desenvolver. Por outro lado, sem a pesquisa aplicada, as descobertas da pesquisa básica poderiam nunca ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas. Em relação à abordagem da pesquisa. Na realização de uma pesquisa científica, a escolha da abordagem ela é fundamental, pois ela define como os dados serão coletados, analisados e interpretados. As principais abordagens de pesquisa são a quantitativa, a qualitativa e a mista. Vamos entender melhor cada uma delas. A pesquisa quantitativa é focada em quantificar dados e geralmente envolve a coleta de informações através de métodos estruturados como questionários, enquetes e experimentos. Essa abordagem utiliza técnicas estatísticas para analisar os dados, buscando identificar padrões, relações e até prever comportamentos. A pesquisa
qualitativa, ela foca na compreensão de fenômenos complexos e subjetivos. Ela busca entender as percepções, motivações e comportamento das pessoas e é normalmente utilizada quando o objetivo é explorar tópicos em profundidade. A pesquisa quali-quanti, que também é conhecida como mista, combina elementos das abordagens quantitativa e qualitativa, utilizando ambas as formas de coleta e análise de dados. Essa abordagem é usada quando se deseja compreender um fenômeno de maneira mais completa, aproveitando as vantagens dos dois tipos de pesquisa. Como se deve escolher essa abordagem da pesquisa, né? Ela depende muito dos objetivos do estudo, da natureza do problema a ser investigado e do tipo de dados necessários. Se o objetivo é medir algo ou testar uma hipótese, a pesquisa quantitativa pode ser mais adequada. Se a intenção é explorar um tema em profundidade, a pesquisa qualitativa pode ser a melhor escolha. Se for necessário tanto quantificar quanto qualificar, compreender a fundo, a abordagem mista pode ser a mais apropriada. Quanto aos objetivos da pesquisa, é importante definir claramente qual é esse objetivo, né? Qual é o objetivo principal do estudo. Existem 3 tipos principais, né, que guiam o desenvolvimento de uma pesquisa. É a exploratória, a descritiva e a explicativa. Cada um desses objetivos tem um propósito específico e utiliza métodos diferentes. Então, vamos entender melhor cada um deles. A pesquisa exploratória, ela é usada quando se sabe pouco sobre o problema ou tema de estudo. O objetivo principal dessa pesquisa é explorar o fenômeno, identificar variáveis, levantar hipóteses e encontrar padrões que possam ser investigados em estudos futuros. A pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características de um grupo, população, fenômeno ou situação. Ela se concentra em o que, quem, quando e onde de um problema, sem necessariamente explorar as causas ou os porquês. Já a pesquisa explicativa é usada para compreender as causas ou motivos de um fenômeno. Ela investiga relações de causa e efeito, buscando explicar o porquê e o como de uma determinada situação ou comportamento. Então, como definir aí esse objetivo da pesquisa, né? Ele depende do estágio de conhecimento sobre o tema e do que se deseja alcançar com o estudo. Se o tema ele é novo ou pouco conhecido, a pesquisa exploratória pode ser um bom ponto de partida. Se o objetivo é mapear ou descrever características de um grupo ou um fenômeno, a pesquisa descritiva é a mais indicada. Já se a intenção é entender as causas, os efeitos, a pesquisa explicativa é a melhor opção. Em relação aos procedimentos da pesquisa, existem vários tipos que podem ser utilizados, dependendo dos objetivos e da natureza do estudo. Os principais procedimentos incluem a pesquisa bibliográfica, documental, experimental, etnográfica, estudo de caso e pesquisa de campo. Então, cada um desses procedimentos possui características e métodos específicos. Então, nós vamos conhecer um pouquinho melhor cada um deles. A pesquisa bibliográfica envolve o levantamento e a análise de materiais já publicados sobre o tema de estudo, como livros, artigos científicos, teses, dissertações e relatórios. O seu objetivo é reunir e interpretar o conhecimento já existente, proporcionando aí uma base teórica sólida da pesquisa. A pesquisa experimental é um dos métodos mais rigorosos e controlados utilizados na ciência. Então, o seu objetivo é testar hipóteses específicas, verificando relações de causa e efeito entre variáveis. Então, esse tipo de pesquisa é muito comum nas ciências naturais, como a biologia, física e química, mas também é amplamente utilizado nas ciências sociais, como psicologia, economia e educação. A pesquisa etnográfica,
é utilizada para estudar grupos sociais, culturas ou comunidades de forma aprofundada. Então, envolve a imersão do pesquisador no ambiente que deseja estudar, observando e interagindo com os sujeitos para compreender seus comportamentos, crenças e práticas culturais. O estudo de caso é um procedimento que analisa de forma detalhada e aprofundada um ou poucos casos específicos. Esse método é particularmente útil quando se deseja estudar um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real, permitindo uma análise minuciosa. Já a pesquisa documental é semelhante à bibliográfica, mas ela se diferencia por utilizar fontes primárias e originais, como documentos oficiais, relatórios, diários, cartas, arquivos institucionais, entre outros. Então, o objetivo é analisar dados que ainda não foram interpretados de forma científica. Nós temos também a pesquisa de campo, que é conduzida diretamente no local onde o fenômeno acontece. Então, envolve a coleta de dados primários através de métodos como observação, entrevista e questionários, e esse procedimento é utilizado quando o pesquisador precisa de dados diretamente da fonte. A avaliação do diário de bordo dos estudantes pesquisadores é uma parte essencial da análise de projetos em feiras de ciências. O diário de bordo ele fornece uma visão detalhada do processo de pesquisa e do desenvolvimento do projeto, oferecendo insights sobre a abordagem, os desafios enfrentados e as soluções encontradas. Então, alguns critérios são interessantes para que o avaliador considere ao avaliar o diário de bordo. Então, verificar se o diário de bordo está bem organizado, se é compreensível, alguém que não participou do projeto compreende facilmente como que foi feito. Verifique se as anotações foram feitas de forma sistemática, com títulos, com datas. Verificar se há detalhes suficientes sobre as etapas do projeto, se há evidências de todas as fases do projeto, se há registros dessas atividades. A avaliação do diário de bordo é uma maneira eficaz de entender o processo de pesquisa dos estudantes e avaliar essas habilidades de investigação é muito importante. Refletir de forma crítica e verificar essa organização. Então, ao considerar os critérios mencionados, o avaliador ele pode fornecer um feedback construtivo, né, que ajude os estudantes a reconhecer os seus pontos fortes e as áreas que precisam de melhoria, e aí melhorar suas habilidades de pesquisa e documentação para futuros projetos. Então, esse conjunto de critérios, ele fornece uma base sólida para a avaliação do diário de bordo, garantindo que todos os aspectos importantes do trabalho dos estudantes sejam considerados. E aí, no caso, precisar de mais detalhes e ajustes, aí é só orientar os alunos. Em relação às linhas de pesquisa científica, são direções ou áreas temáticas nas quais os estudos científicos se concentram, orientando pesquisadores em suas investigações. Cada linha de pesquisa tem um foco específico e contribui para o avanço do conhecimento em diferentes campos. Nós vamos explorar aqui 4 linhas principais de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é a pesquisa científica cultural, que investiga aspectos relacionados à cultura, valores, tradições, práticas sociais e modos de vida de diferentes grupos sociais. Essas pesquisas buscam entender como as identidades culturais se formam, se transformam e influenciam a sociedade como um todo. A segunda linha de pesquisa é a pesquisas científicas tecnológicas, que são voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias ou para o aprimoramento de tecnologias existentes. Então, essas pesquisas buscam soluções inovadoras para problemas práticos, utilizando conhecimento científico e tecnológico para melhorar processos, produtos e serviços. A terceira linha é a pesquisa científica inovadora, que se concentra em desenvolver novas ideias, conceitos, produtos ou processos que não existem atualmente. O foco dessas pesquisas é romper com paradigmas tradicionais e criar algo novo, que possa transformar ou revolucionar um campo do conhecimento.
E a quarta linha de pesquisa é a pesquisa científica sustentável, que são voltadas para o desenvolvimento de soluções que respeitem e preservem o meio ambiente, promovendo o uso eficiente dos recursos naturais e reduzindo impactos ambientais. Essas pesquisas abordam questões relacionadas à sustentabilidade ecológica, economia e social. Ao realizar uma pesquisa, é fundamental garantir que o método de coleta de dados seja adequado ao perfil da população-alvo. Isso envolve considerar a acessibilidade da população ao método escolhido e planejar cuidadosamente a execução para obter resultados válidos e representativos. A escolha do método de coleta de dados é um passo crucial na pesquisa, pois pode afetar significativamente a qualidade e a validade dos resultados. Então, o avaliador deve estar atento à justificativa apresentada pelo pesquisador para essa escolha, considerando a acessibilidade da população-alvo. Então, um dos fatores a considerar na escolha do método. Sobre a ética na pesquisa, é um elemento fundamental em qualquer tipo de pesquisa científica. Ela garante que o estudo seja conduzido de forma responsável, respeitando os direitos e o bem-estar dos participantes. Ao avaliar um trabalho de pesquisa, o avaliador considera como o estudante lidou com as questões éticas importantes, como a obtenção de consentimento informado, a confidencialidade dos dados e o tratamento adequado de populações vulneráveis. Além disso, a transparência sobre os dilemas éticos enfrentados e as medidas adotadas para minimizá-los também é essencial. Ao planejar e conduzir uma pesquisa, os estudantes devem estar cientes de suas responsabilidades éticas e agir de maneira transparente e responsável, buscando sempre o benefício dos participantes e da sociedade como um todo. Nós vamos falar agora sobre a importância de termos um olhar sensível para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e como nós podemos identificar se esses objetivos estão contemplados nos trabalhos dos estudantes. Então, os ODS são um conjunto de 17 metas globais definidas pela ONU para promover o desenvolvimento sustentável até 2030. Eles abrangem áreas como a erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero, ação climática, entre outros. Então, integrar esses objetivos nas pesquisas estudantis é um passo importante para que as futuras gerações se tornem agentes de transformação social e ambiental. Então, como avaliadores, o nosso papel é identificar se os trabalhos dos alunos se conectam a esses objetivos, seja de maneira direta ou indireta. Nem todos os projetos vão abordar os ODS de forma explícita, mas com um olhar sensível, nós, enquanto avaliadores, conseguiremos perceber se eles estão alinhados com os princípios como a sustentabilidade, o bem-estar social ou a preservação ambiental. Então, aqui estão algumas dicas para esse olhar mais atento. Ao avaliar, verifique se o trabalho aborda questões como a proteção ao meio ambiente, redução de desigualdades, inovação ou melhoria da qualidade de vida. Mesmo que os estudantes não mencionem os ODS diretamente, muitas vezes eles estão trabalhando com temas que se conectam a essas metas. Um outro ponto é reflita sobre como o projeto dos estudantes pode impactar a comunidade em que vivem e, em uma escala maior, como esse impacto pode se relacionar com os desafios globais descritos nos ODS. Por exemplo, um trabalho que busca melhorar a gestão de resíduos em uma escola está diretamente relacionado ao ODS 12, que trata de consumo e produção responsável. Um outro ponto a responsabilidade e a consciência social. Então, os ODS envolvem a criação de uma consciência global sobre responsabilidade social e ambiental. Portanto, avalie se o projeto incentiva os alunos a pensar de forma crítica sobre o mundo ao seu redor, buscando soluções para problemas que afetam não só a comunidade, mas o planeta como um todo. E uma outra dica é lembre-se de que os ODS são abrangentes e interligados. Então, um projeto que foca na educação de qualidade, por exemplo, pode estar relacionado também à redução de desigualdades ou à promoção da saúde. Então, como avaliador, é importante reconhecer essas conexões e valorizar projetos que adotam uma abordagem interdisciplinar. E, por fim, o mais importante
É lembrar que estamos incentivando os estudantes a pensar além de suas experiências pessoais e a considerar o impacto maior de suas ações no mundo. Então, um olhar sensível para os ODS ajuda aí a promover essa visão global e valorizar projetos que contribuem para um futuro mais justo, inclusível e sustentável. Um outro aspecto importante que vocês devem considerar ao avaliar os trabalhos dos estudantes, é observar o uso correto dos tempos verbais no projeto e no relatório de pesquisa. Então, é essencial que o projeto de pesquisa ele seja escrito no tempo futuro, pois ele descreve ações que ainda serão realizadas. Então, no objetivo, os estudantes estão apresentando as ideias, os objetivos, a metodologia que pretendem usar para desenvolver a pesquisa. Eles ainda não executaram o que está sendo proposto, por isso devem utilizar o futuro, indicando o que será feito. Por exemplo, frases como a pesquisa investigará as causas do problema ou os dados serão coletados através de entrevistas. Isso demonstra que o projeto é um planejamento, uma proposta de ações futuras. Mas lembrando, o projeto não é um item de avaliação. Já no relatório de pesquisa, a escrita deve ser no tempo passado, pois trata-se de um documento que relata o que já foi feito, ou seja, ações que já foram realizadas e concluídas. Aqui o estudante precisa descrever os resultados e conclusões que obtiveram ao longo do processo. Então, frases como: a pesquisa investigou as causas do problema ou os dados foram coletados através de entrevistas, indicam aí que o trabalho já foi realizado e está sendo relatado. Então, por que isso é importante? O uso correto dos tempos verbais não é apenas uma questão de gramática, mas de clareza na comunicação. Então, ele ajuda a separar o que é planejamento do que já foi executado. Então, para vocês como avaliadores, isso facilita a compreensão do estágio em que a pesquisa se encontra e a qualidade do trabalho apresentado. Então, durante a avaliação, observe com atenção se os estudantes estão utilizando os tempos verbais adequados em cada documento. Então, no projeto, se usa no futuro, no relatório, se usa no passado. Então, essa atenção aos detalhes faz toda a diferença na avaliação dos trabalhos e contribui também para pontuarmos, né, utilizando os critérios de desempate, caso nós tenhamos dúvidas aí diante de tantos trabalhos bons. Agora nós vamos abordar um aspecto fundamental da análise de relatórios de pesquisa. Então, nós vamos analisar a avaliação dos elementos principais. Então, eu vou explicar aqui o que os avaliadores devem observar em cada etapa da pesquisa para garantir a qualidade e a relevância do trabalho pesquisado e do seu trabalho como avaliador. Então, nós devemos observar na apresentação da pesquisa se o resumo, né, está numa síntese clara e concisa dos principais pontos da pesquisa, se ele deve incluir, se inclui aí o objetivo, a metodologia, os resultados, as conclusões principais, se é um bom resumo, né, se está compreensível. Na introdução, ele deve contextualizar o tema da pesquisa, apresentando a problemática e a relevância do estudo. Além disso, deve antecipar o conteúdo do relatório, preparando o leitor para o que virá a seguir. Então, a justificativa deve explicar claramente a importância da pesquisa, tanto em termos teóricos quanto práticos, e deve responder à pergunta: por que este estudo é necessário? Qual é a sua contribuição para a área do conhecimento? Então, o objetivo ele precisa ser claro, específico, alcançável. Então, é crucial que estejam alinhados com a problemática e a justificativa, né? Que haja a distinção entre os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Mas que eles estejam alinhados, mas que seja claro o objetivo geral e os objetivos específicos. Se há metas, né? Se estão incluídas as metas, elas precisam estar claras e definidas, que sejam mensuráveis e realistas, e fornecer aí um caminho claro para a execução da pesquisa, né? Para essa pesquisa ser viável. Uma segunda etapa é a do desenvolvimento da pesquisa. A primeira etapa foi a introdução, toda a parte introdutória. A segunda etapa
o desenvolvimento da pesquisa. Então, verificar se a metodologia está detalhada, explicando os métodos utilizados, né, justificando as escolhas, né, se a metodologia é adequada para responder as questões da pesquisa. Avaliar a escolha dos métodos em termos de adequação a rigor, a explicação sobre como os métodos foram aplicados, ela precisa ser clara, né? A sua aplicação ela deve ser consistente ao longo da pesquisa. Verificar se o tipo da pesquisa, se é exploratória, descritiva, explicativa, etc., deve ser apropriado para esse objetivo, então precisa estar alinhada, né? Se a amostra e a população, né, está bem definida, se a amostragem está de forma adequada, a coleta de dados, verificar se os métodos de coleta de dados eles foram bem descritos, aplicados, se as ferramentas e as técnicas utilizadas são apropriadas para o tipo de dados coletados, verificar se a análise foi rigorosa, né, se houve técnicas estatísticas ou qualitativas, se houve clareza na apresentação dos resultados. E, por fim, nós temos uma terceira etapa de análise, né, como avaliadores, que é a conclusão, o fechamento da pesquisa. Então, verificar se os resultados eles foram apresentados de forma clara e lógica, se responderam diretamente aos objetivos da pesquisa, a problemática, se houve discussões, né, se interpretaram esses resultados de forma crítica, se teve conexão com a literatura revisada, né, e se houve também um fechamento, né, uma consideração final, uma conclusão que encerrasse todo o trabalho. Então, ao avaliar um relatório de pesquisa, lembre-se de que cada uma dessas sessões desempenha um papel crucial na construção de um trabalho sólido e relevante. Uma análise criteriosa de cada uma delas garantirá que o relatório ofereça uma contribuição significativa para o campo de estudo e será um item excelente de desempate caso você tenha dúvidas sobre qualquer trabalho apresentado durante a feira.